Oi, meus amores, tudo bem? Consultório de família chegando. Abre as portas aí, deixa a gente entrar e ficar com você. Entra e fica aqui com a gente também, é sempre muito bom ter sua companhia. Vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde, vamos falar de família que se cuida, que se ama. Você sabe que o gesto de cuidar da saúde é um gesto de amor a Deus, que é o Criador e nos confiou inteligência, habilidade, conhecimento para nós sermos responsáveis pela manutenção daquilo que Ele nos confiou, apesar do pecado. Deus nos deixou graça, misericórdia, luz, remédios, cura. E isso é para a gente considerar ser um presente do céu para um tempo em que nós experimentamos o resultado do pecado. E sabemos bem disso. Tem doença no ar, tem doença na água, tem doença no alimento. E a gente vai sair dessa como? Precisamos de conhecimento para aprendermos a lidar com as adversidades frente ao cuidado da nossa saúde também. Você fica aqui com a gente? A nossa sala fica muito mais agradável quando você está. E as minhas convidadas de hoje, são umas queridas. Uma delas entra na sua casa todos os dias. Eu entro primeiro, ela chega depois. Teru Gouveia, apresentador do Vida e Saúde. Bem-vinda, Teru. Obrigada, Darleide. Que honra estar aqui com você. Obrigada. Que honra estar aqui com esse telespectador que está interessado em cuidar-se melhor e cuidar da sua família. Saúde tem que entrar nessa lista. Tem que sim. Teru, a primeira vez que ela participa do consultório comigo, mas e por um motivo muito, mas muito especial, excelência, porque ela não veio de outras vezes, eu nem sei, Teru. Depois a gente vê isso que aqui não veio, mas dessa vez justifica-se, porque ela, juntamente com a doutora Gisela Maldonado, estão lançando a revista Máquina Humana, junto a Novo Tempo e a Escola Bíblica. Doutora Gisela, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, e ela já está ótima no português, mas ela é hispana, trabalha aqui com a gente já há quanto tempo? E quase 3 anos. Quase 3 anos. Sabe que as mulheres, né, quando elas vêm morar no Brasil, elas pegam muito mais facilmente o português do que os homens. O seu marido está ainda, né? Acontece, né? Um abraço, pastor Parra. E meninas, como é que foi o desafio de escrever um material inédito para Novo Tempo, vocês duas juntas, você da área de comunicação, mas por conta do trabalho, do chamado, melhor dizendo, que Deus te fez, Teru, você vem não só da comunicação para servir nas telas da Novo Tempo, mas Deus te encaminhou para uma área muito específica, saúde. E o seu mestrado foi na área de saúde, porque não tem mais como você fugir dessa missão, viu, amiga? Não tem. Não tem nem quer. É missão, é paixão, é entrega, é curiosidade, é muito amor. E como foi para você esse desafio de se pôr para escrever um material para alcançar tantas pessoas? Ao mesmo tempo que é privilégio, é também uma responsabilidade, porque tem muita divulgação em saúde feita hoje e nem todas são confiáveis. O nosso objetivo foi traçar uma linha muito clara sobre o que Deus quer para a gente nessa área, Darleide. Porque a ciência, às vezes, traz alguns pontos que não são bem esclarecidos ainda naquele momento, que vão contra os princípios bíblicos. Então, o nosso maior desafio foi ficar dentro das orientações bíblicas e trazer a ciência como testemunha dessas orientações. Porque, em algum tempo, a ciência também chega à conclusão bíblica de que aquilo que Deus indicou é o que a gente precisa. Mas, às vezes, a ciência leva algum tempo para chegar nessa conclusão. Então, a gente ficou dentro do que a Bíblia traz e do que a ciência tem comprovado ou testemunhado. Gisela, eu estava segura, porque a doutora Gisela é experiente, ela também é muito consagrada e ela dedica o seu conhecimento com muito afinco, assim, a mensagem de saúde da Igreja Adventista. Isso é um ponto muito importante. Certeza que sim. Em algumas viagens, caravanas, ficamos juntas, assim, certa vez você estava no auge da produção, aí a Teru estava lá, quietinha, escrevendo, todo o intervalo, o computadorzinho escrevendo, dedicadas, mas, sobretudo, você usou a palavra que mais me chama a atenção, a consagração. Era o saber que eu estou fazendo um trabalho em que eu preciso do auxílio de Deus para escrever algo que é algo para salvar pessoas. Gisele, enquanto médica, médica missionária também, como foi a sua experiência de escrever esse material? Foi difícil, não foi fácil. Foi minha primeira vez escrevendo material assim. E a gente podia ver como o inimigo não queria a gente escrevendo.
muitas coisas aconteceram no âmbito justamente familiar, que no período da escrita do material trouxeram muita tristeza na minha vida. E acontecia que a gente não se conhecia muito antes de começar na escrita, mas a gente trabalhou juntas e a Teru também teve momentos difíceis. Mas como Deus é bom. A gente revezava nos momentos difíceis, sabia? Como Deus é bom, que Ele colocou a Teru para trabalhar comigo. E não só na questão de avaliar o que a gente ia colocar lá nesse estudo, que a gente fez com muito amor. Sim. Mas para me ajudar também nos momentos difíceis, nesses momentos em que eu estava com problemas e não com muita, sabe, disposição justamente para escrever, ela me animava. Era Deus animando-me através da Teru. E ela também teve momentos nos quais eu estava mais forte, mentalmente, espiritualmente e também emocionalmente, e eu consegui ajudar ela. Então, foi uma parceria que eu tenho certeza que foi pensada na mente de Deus para conseguir chegar com o objetivo que a gente tinha. Né? Aí você fala e se emociona, né, Fê? E aí me emociona também, porque aí a gente é levado a lembrar do que mais recentemente, já praticamente no final do projeto, vocês estavam nos Estados Unidos, né, Teru, gravando uma série de material em vídeo para acompanhar a revista A Máquina Humana. E num dado momento, vocês já estavam praticamente na fase final, Teru. Você poderia compartilhar com a gente de um desses momentos em que vocês viveram, mas o seu foi assim, inenarrável, foi a perda do seu pai? Foi, Darleide, a gente já estava, na verdade, concluímos a escrita e gravando o material que vai ser divulgado também, ou não sei se já foi divulgado, agora fiquei confusa aqui com as nossas datas, mas que tem a Máquina Humana, tá? Um especial com episódios justamente trazendo despertando em você a vontade de buscar entender a vontade de Deus. E no penúltimo dia de gravação, eu soube da notícia que meu pai havia falecido, um acidente trágico, totalmente inesperado, óbvio, né? E que me abalou profundamente. E tem ainda me abalado, mas a confiança nesse Deus, ou o conhecimento dele tem me dado um pouquinho de chão para pisar hoje. E eu confio nesse chão e eu sei que amanhã ele vai prover terra firme para pisar novamente. Faz diferença ter propósito na vida, né, Teru? Total, porque a gente se abala momentaneamente e se estremece um pouco, mas a nossa esperança está firme. Está firme, a gente sabe que falta tão pouco tempo para Jesus voltar e é interessante que imediatamente, porque a gente acabou, eu vim antes, né, a equipe ficou um pouquinho mais, até para não adiantar as passagens, tem uma mudança, né, de valores e eu vim e fiquei pensando, mais eu quero falar da volta de Jesus, mais a gente precisa pregar e toda a minha família também nesse mesmo espírito. Para que a gente veja logo Jesus, para que a gente encontre os nossos queridos, para que a gente abrace e saiba que tudo isso aqui valeu a pena. O meu sofrimento é pequeno diante de sofrimentos gigantescos que talvez você aí de casa tenha enfrentado em vida, Darleide, porque crianças sofrendo, traumas, violências, injustiças, e são sofrimentos que às vezes perduram por uma vida. E meu coração tem, assim, orado e sofrido junto com essas pessoas. Hoje de manhã eu estava orando e pensando nas casas em que esse sofrimento está tão, assim, latente, sabe? Orei por você. Eu não te conheço, eu não sei a sua história, mas o meu coração se entristeceu e eu orei pedindo que Deus fosse o abraço que você precisa e fosse a força também necessária, trazendo sabedoria para você lidar até que Ele volte. Amém. E é o que eu mais desejo, Darleide, que Ele volte e nos encontre prontos, preparados. Trabalhando por Ele. Isso é muito necessário e bonito também de ser dito transparentemente para você, para que você saiba que nós todos somos iguaizinhos, estamos no mesmo barco, nós apenas temos claramente para onde estamos seguindo, porque quem está nos guiando é o Senhor Jesus. Então, a Teru passa por um luto enquanto está participando de uma estratégia para salvar pessoas da doença, do próprio desespero, das agonias da vida, e ela passa por um crisol. A Gisela, em muitos momentos, passa por um crisol.
passa por momentos de dificuldade que ela diz, eu não tenho ânimo para escrever, eu não estou nem mesmo, quem sabe, apta, digamos, do ponto de vista de eu pensar no outro, eu tenho questões minhas para resolver. E assim, de crisol em crisol, nós vamos passando na vida, mas cada vez mais sendo fortalecidos na graça e na bondade de Deus. Amém. E acredite, esse material, a revista Esperança Novo Tempo, a máquina do tempo, pode ser para alguém desavisado apenas mais um conteúdo sobre saúde, sobre, por exemplo, a máquina humana, não é, gente? Obrigada. Você pode, quem sabe, desavisadamente pensar, elas vão falar sobre dieta, sobre o plano de exercício físico, sobre alimentação, vão falar sobre a inflamação, sobre o diabetes. Isso talvez outros falem, não, você não está entendendo. Tudo que nós fazemos aqui, ela nasce primeiro na palavra de Deus. Nós vamos buscar, em primeiro lugar, o que Deus, o Criador, diz a respeito da criatura em quem Ele põe a sua imagem e semelhança. E quando aquele que é a sua imagem e semelhança se perde do propósito, do plano original, o próprio Deus o resgata. E nós precisamos ser resgatados todos os dias no que diz respeito a sermos templo do Espírito Santo. Sermos cuidados e cuidadores do templo do Espírito Santo. A máquina humana, há uma fonte de cura, há como ter saúde no prato. Esse material é seu. Se você ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, ou pode mandar uma mensagem também no nosso WhatsApp, 12 982 44 4449. Saiba a vontade de Deus para a sua saúde, como viver bem. Doutora Gisela e Teru Gouveia se dedicaram em muito, como vocês perceberam agora muito que rapidamente, como tem muito amor, tem muita vida no que foi posto aqui como conhecimento também da ciência. O que mais te motiva, enquanto médica, a transmitir a mensagem de saúde? Justamente entender que nosso corpo é nossa habitação aqui nessa terra. Se a gente pode morar numa casa, né, um apartamento, ter um lugar de morada, mas essa é nossa morada. E essa morada precisa estar em direta comunhão com Deus, comunicação com Deus. Porque a gente entende, a vida aqui na terra é passageira. Só nada no fio da eternidade que a gente vai morar lá, que vai ter lá no céu. Então, como meu corpo, minha morada, eu tenho que estar na melhor condição para que minha vida aqui na terra seja uma vida com propósito, uma vida que consiga transcender para a eternidade. Então, a pedra angular da saúde para você enquanto médica, e eu entendo que para a Teru também, a pedra angular é que há um propósito que vai além de um corpo bom, de estar ou não estar no manequim desejável. A nossa compreensão do tema saúde tem a ver com a criação divina e a vontade divina que nós o representemos bem e sejamos, inclusive, morada do Espírito Santo. Exato. Ou seja, uma visão que é diferente do que se pretende secularmente, comumente, falar de saúde para viver muito, mas viver muito para quê? Ter saúde, mas ter saúde para servir a quem? A quê? Somente ao seu propósito? Então, a gente parte do princípio de que Deus tem interesse de que tenhamos saúde em todos os sentidos, porque há um propósito em servi-lo e mostrá-lo ao mundo, Teru. Isso tem a ver com comunicar Jesus. Com certeza, os adágios, né? Quem ama, cuida. A Bíblia dizendo, Deus dizendo que a gente precisa, os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não posso amar o outro enquanto eu não me amo. Amar tem a ver com esse cuidado, Darleide. E eu não posso prestar a Deus o louvor, a adoração e o serviço que Ele realmente merece se eu não estiver bem. Como é que eu vou adorar a Deus com dor de cabeça, aquela dor de cabeça que incapacita?
E as doenças que mais matam no mundo hoje não são as doenças contagiosas. A gente teve aí a Covid recentemente e ficamos super alarmados, mas diabetes, as doenças do coração matam muito mais, só que matam lentamente. Então, quando alguém vai ao médico e o médico fala, por exemplo, olha, você está com gordura visceral, está com gordura no fígado, grau 2, cuida aí com o churrasco, você não leva muito a sério. Mas isso está lentamente matando. Começa incapacitando primeiro. Então, eu vou perdendo funções, eu vou perdendo disposição, eu vou perdendo a alegria de viver, do convívio, porque daí eu já não posso mais participar de reuniões, eu já não posso fazer mais uma viagem, eu não aguento subir escadas. E aí, a gente não consegue despertar para essa realidade. Por quê? Porque ela vai aos poucos limitando, aos poucos incapacitando. Mas Thomas Edison, em 1903, disse que o médico do futuro, ele não prescreveria medicações. Ele seria um médico que orientaria sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com o estilo de vida e dieta, 1903. E esse médico, a gente está no século XXI, esse médico ainda não está nesse estágio. Só que o povo de Deus, todos os cristãos, não importa a sua denominação, se você ler a Bíblia, Gênesis 1, você vai ler ali as orientações de Deus para a nossa vida hoje, tanto quanto no Éden. E isso é fantástico, porque Deus não muda. Deus não muda, gente. E Ele tem um plano, mesmo depois do pecado. A gente vê na Bíblia essa progressão, né? O fato de não termos a mesma longevidade do Éden é um ato de misericórdia. Você pensa, a gente fala um pouquinho sobre isso. Como é que alguém, vivendo 900 anos, experimentando toda a miséria do pecado, é misericórdia ou não é Deus abreviar a nossa vida, gente? É mesmo. Alguém sofre um acidente e vai ficar numa cadeira de rodas 900 anos, Darleide. Isso é compaixão. Então, a gente vê que Deus tem um plano fixo, é um plano principal, mas é um plano também que ele varia conforme as nossas limitações, enquanto pecadores, enquanto ainda não plenamente restaurados pela vida eterna. E essa orientação, ela precisa ser resgatada, gente. Você está vendo aí, receita disso, sal daquilo, dieta tal. Não, Deus tem a dieta, Deus tem o plano de exercício, de sol, tudo o que você precisa na palavra de Deus. E a ciência está mostrando isso, né, doutora? Exatamente. De muitas maneiras, pormenores, assim, às vezes o consumo de uma parte de uma planta, eu vejo, nossa, como Deus é incrível. Nós estamos falando, então, de saúde, enquanto também prática de fé. Exatamente. É que há uma coisa que a gente esquece, que o conceito de saúde não tem só a ver com o físico, com o mental, com o social, mas tem tudo a ver também com o espiritual. A gente tem que ter saúde espiritual. E agora há um quinto elemento, a saúde ambiental. Mas lá, na base, para quem entende e conhece da Bíblia, é a saúde espiritual. É por isso que a gente pode ver como muitas pessoas com doenças físicas, que têm saúde espiritual, vão atravessar essa doença muito melhor do que alguém que não tem essa área da vida coberta, né? Com conhecimento. Então, saúde espiritual, eu acho que é a base, é a área mais importante da nossa saúde. E o que a gente acredita está lá, está na revista, trazendo justamente tudo que a Bíblia aporta na área dessa saúde espiritual e como essa saúde espiritual vai te ajudar para sair das doenças físicas, mentais. E é isso que a gente trouxe lá, que acreditamos que foi Deus que colocou a ideia de trazer isso na revista. Amorosa. Olha, essas meninas são maravilhosas. Amores, aqui um take, ó. Deixa eu mostrar para vocês os temas, pelo menos os títulos, os temas gerais, né? Saúde e necessidade urgente, plano divino da saúde. Você já estudou sobre o plano de Deus para a sua saúde? Inflamação. Inflamação, obesidade, muito além do peso, hein? Diabetes, o inimigo silencioso, coração em risco, destino ou escolha, capital de risco, como proteger a sua mente e a última lição sobre restauração, desejo supremo.
Estes são 8 temas selecionados para que seja motivo de você se dedicar a estudar e planejar, praticar, executar o plano de Deus na sua vida. Uma coisa é saber, muito importante, e aqui está o material para você saber. Mas junto a isso também, o próprio Espírito de Deus nos provoca e nos anima, nos instrui a tomarmos decisões efetivas de como praticar uma vida saudável, ou em busca de uma vida saudável, segundo o projeto de Deus. E se nós seguirmos os passos dados pelo Mestre, nós chegaremos sempre a bom termo. Como é que você faz para ter o material? A Máquina Humana, a revista Novo Tempo, vai chegar na sua casa sem que você precise pagar por isso, porque nós já providenciamos, junto aos Anjos da Esperança, que você tenha esse material sem que você precise comprá-lo. Já imaginou se eu estivesse oferecendo para você um material dizendo, olha, custa X, liga para cá? Isso poderia ser um impedimento para que você tivesse a revista Esperança Novo Tempo em casa. Alguém não tem boa condição no momento, outro, enfim, mais uma venda. Nós não estamos vendendo. Fique muito claro isso, a Novo Tempo não está vendendo nada ao longo da programação para você que tenha a ver com a sua salvação prática. Você é salvo pela graça de Deus e pela graça de Deus nós recebemos a missão de ir, levar a quem queira ouvir e receber, a quem esteja disposto a aceitar a mensagem de salvação. E cuidar da saúde faz parte da mensagem de salvação. É um braço estendido da graça de Deus para nos salvar justamente pelo motivo que as meninas falaram agora há pouco. E isso tem a ver com a nossa compreensão de que Deus nos chama a sermos responsáveis cooperadores, como a Bíblia diz, sermos cooperadores do Criador. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Para ligar agora, 21 27 31 21. Ou se preferir, porque assim a gente só quer facilitar a tua vida, 98244 4449 é o WhatsApp. Você pode só mandar uma mensagem, a Máquina Humana, e nós vamos mandar para você a forma de você se inscrever e ser mais um aluno da Escola Bíblica. 21 27 31 21 ou 98244 4449. Teru, como é a sua história em relação à saúde? É de família, saúde que eu digo assim, enquanto até ministério, porque você aparece como apresentadora de televisão, você traz uma mensagem muito potente, você entra na casa das pessoas diariamente. Há quantos anos? Vida e Saúde está no ar aqui no Novo Tempo há quase 15 anos. Você é, menina. Quase 15 anos. Você faz ideia de quantas vidas, né? Quantas famílias, quantas casas onde você já entrou, já tocou e viu a mudança de muita gente. Como é que a experiência com o estilo de vida saudável, com seguir o plano de Deus para a sua vida, chega na sua própria vida? Olha, minha família é uma família que sempre gostou dessa área. Tinha pais muito, não só entusiastas, mas realmente assim, envolvidos, eram praticantes. Então, tudo quanto era curso, congresso e tinha envolvido saúde, estavam lá. E eu, pequena, acompanhei isso. Então, como arroz integral desde pequenininha, não gostava, viu, gente? Mas hoje eu amo. Muita salada, muita fruta. E meus pais não só faziam, mas faziam de um jeito muito gostoso, Darleide. Eu acho que isso as famílias precisam aprender. É um legado. Recebi dos meus pais e foi tão natural. Eu lembro, em casa nunca entrou refrigerante. E meus pais eram primeira geração de adventistas, ou seja, eles vieram de hábitos muito nocivos. Carne, churrasco, refrigerante, fazia parte da vida deles prévia. Quando se casaram, tomaram a decisão de fazer essa mudança, viver o estilo de vida adventista. E eu me lembro de ir na casa do meu avô, por exemplo, e, nossa, lá tinha refrigerante. Eu tomava, mas como não fazia parte do meu dia a dia... Então, isso não tenho memórias, assim, agarradas a esses hábitos. Mas, por exemplo, atividade física, a gente só foi mesmo empenhar quando minha mãe entrou na menopausa. Eu já era casada. Família sempre magrinha, né? A gente que é magrinho sabe que não tem aquela necessidade empurrando, a gente tem que fazer exercício, não. Mas a necessidade bateu a porta de outra maneira. Porque com a menopausa, as emoções ficam mexidas, os hormônios alteram. E aí o médico falou para minha mãe, Márcia, ou você vai para atividade física, ou não tem jeito para você não. Porque eu estou te dando aqui um antidepressivo, um remedinho para lidar com os sintomas, mas você tem que mexer na causa. E a causa só vai ser trabalhada com exercício. Então,
eu digo, Darleide, que apesar da escola ter sido o lar, ela continua para a vida inteira. Uma pessoa de 70, 80, 90 anos pode aprender um hábito saudável hoje, como eu tenho aprendido. E conhecer o corpo, todo mundo aqui, se você mora sozinho, se você tem uma família, 2 pessoas aí, você tem que ser um médico do seu próprio, tem que conhecer os sintomas. Comi uma coisa, não fez bem, o que é que foi? Quanto tempo? A gente precisa aprender a conhecer os sinais que o corpo dá, que a mente dá, e seguir nessa escola, essa escola de saúde. Por quê? Qual é o objetivo da revista Máquina Humana? O objetivo é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida nesta área, mas abrir a nossa mente. Gisela falou aqui, o nosso corpo é um templo. Templo do quê? Como é que Deus se comunica com a gente? Ele não manda uma carta, um e-mail ou um WhatsApp para a gente todo dia. Ele manda, às vezes, através até de um vídeo da Darleide aí. Mas a Bíblia, com certeza. Mas e se você ler a Bíblia, isso já aconteceu com você? Lê, aí volta, não entendi. Lê de novo, volta, não entendi. A nossa mente, às vezes, está anuviada, para usar um termo um pouco mais, né? O que seria uma mente embotada, não consegue entender. Nós somos bombardeados por muita informação, por muitas sugestões, por ideologias, por todos os lados. Sugestões. Isso tudo vai sobrecarregando. E a alimentação e a falta de atividade física ou o sono, os 8 remédios, quando não praticados, acabam por fechar completamente essa mente. Como é que Deus se comunica com a gente aí? Então, para mim, a grande assim, importância da mensagem de saúde é abrir o caminho. E a gente está vivendo numa época de muitas ciladas e vai apertar ainda mais. Se eu não tenho essa clareza para entender a vontade de Deus e como a Bíblia fala, né? Olha, eu vou colocar atrás de você uma voz que vai dizer para a direita, para a esquerda, eu vou andar às cegas. E é o que eu menos quero nesse momento. Para mim, para os meus filhos. Então, você de casa, não pense na montanha que você precisa mudar. Mude um pouquinho por vez e Deus vai te ajudar, vai te guiar nessa jornada. Muito bom. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo. E essa Teru sabe ser bonita, né, gente? Você fica assim olhando, eu quero essa vida saudável. É linda. E você também, viu, Gi? Maravilhosas. Meus amores, nós vamos para aquele intervalo que, assim, até o nosso intervalo é uma bênção. Você sabe disso? Em todo momento, você pode receber da Novo Tempo uma bênção para a sua vida, até nas chamadas dos intervalos. Mas também é um tempo propício para você entrar em contato e pedir a revista A Máquina Humana, escrita pela doutora Gisela e pela doutora Teru. Já estou aí te encaminhando para o doutorado. Mestrado já fez, agora vai para o doutorado. A Máquina Humana é sua, com muito amor, mas com muito amor, para você dar uma guinada na vida, para você mudar essa história de doença, de queixas. Parou. 12 21 27 31 21. Liga e pede a sua. Nós já voltamos. Ei, vamos continuar aqui juntinhos? Já ligou pra gente? Pediu a sua revista A Máquina Humana, 21 27 31 21? Eu vou dizer assim, você já ligou para pedir saúde? Alô? Vim pedir saúde. Aí nós vamos mandar para você a revista A Máquina Humana para você cuidar da sua, para ter conhecimento. Como, por exemplo, você sabia que a inflamação tem um papel importante enquanto defesa natural do nosso organismo? Sempre que a gente fala de inflamação, a gente pensa, não, gente, inflamação só pode ser vilã, é uma coisa má. Aí vem a doutora Gisela, a doutora Teru, e põe aqui na revista A Máquina Humana, dizendo, olha, gente, é a defesa natural do nosso sistema imunológico em resposta às agressões e lesões. Doutora, e aí? É assim, Deus criou um escudo, fala em português? Sim. Isso. Para nosso corpo se defender contra as doenças. Por muitos anos, a gente pensou que esse escudo, que é o sistema imunológico, era só contra infecções. Mas agora a ciência já sabe que esse escudo pode ser bombardeado, fala assim, me ajuda aí com o meu português. Muito bem. Por outras causas. E quase todas as doenças passam por um sistema imunológico que pode estar alterado em sua função, para menos ou para mais.
Então, a inflamação é essa resposta do meu sistema imunológico frente a uma agressão. É ele trabalhando. Então, a inflamação tem um propósito, se tem, mas é uma inflamação que vai durar um curto tempo. O que acontece com um sistema imunológico que tem muito para fazer num mundo onde nós nos cuidamos do jeito certo? Ele pode se alterar e manter constante essa inflamação e ela pode se cronificar. E essa inflamação crônica é o que a gente agora entende como a base da maioria das doenças. Doenças crônicas que a gente falava, diabetes, hipertensão, mesmo doenças como a depressão, doenças mentais, têm uma base inflamatória. Um corpo que não está trabalhando do jeito certo, nosso escudo alterado. Então, essa inflamação, que se não é controlada, vai trazer essas doenças. E sabe o que é maravilhoso? Como a Teru falava no começo, a ciência agora já fala como é que nosso sistema imunológico pode melhorar e estar na condição certa para trabalhar do jeito certo e cumprir sua função. E são os 8 remédios naturais. A ciência não fala assim, não. Esse é o jeito nosso de nomear esses remédios maravilhosos que a gente encontra lá no Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. Vocês vão ver lá na revista como esses 8 remédios já foram pensados por Deus na criação. E são esses remédios os que estão na base para controlar nosso escudo, para fazer ele trabalhar do jeito certo. Então, cuidando do nosso corpo só com esses, a gente já vai promover saúde, prevenir doenças e, para essas doenças crônicas, por exemplo, eu estudei medicina há mais de 20 anos atrás. E a gente falava que diabetes, uma doença que não tinha solução. Mas agora, a ciência fala que a diabetes pode ter uma solução, sim. Não tem que se cronificar, não tem que chegar nesse ponto onde já não tem volta atrás. Tem volta atrás antes, se tem. Como? Se cuidando. Exercício, descanso, alimentação saudável. São as coisas que Deus já deu para a gente. O conhecimento está e Ele trouxe através da revista para você saber mais como se cuidar da inflamação crônica. Sedentarismo, dieta não saudável, sobrepeso, infecções crônicas, fatores genéticos, tabagismo, álcool, toxinas poluentes nos ambientes, sono de baixa qualidade, estresse crônico e outros são fatores que contribuem para um ambiente inflamatório, né, fisicamente, enfim. E é disso que se trata a terceira lição da revista Máquina Humana. E aí vocês trazem aqui alguns cuidados que você deva ter, cuidado com o cansaço, fadiga, falta de energia, isso é sintoma de inflamação, constipação, diarreia, cólicas, azia, enfim, uma série, insônia, gordura no fígado. Como se livrar da inflamação? Aí nós vamos voltar para os recursos naturais, né? E quando a Gisela diz sobre voltarmos a ler Gênesis capítulo 1 e 2, na criação, o próprio Deus já entrega todos estes recursos para ser o nosso amparo num ambiente novo que Ele criara, para que ali morasse Adão e Eva, os nossos primeiros pais. De lá para cá houve um rompimento, porque com vindo o pecado, um rompimento da relação direta com o próprio Deus, os nossos pais colhem o resultado da desobediência e então nós até hoje estamos colhendo aí também estes frutos, porém nós somos interceptados, encontrados pela graça de Jesus, resgatados para voltarmos ao plano original. O Evangelho tem a ver, ou aliás, o Evangelho é nos trazer a boa nova de que não está tudo perdido como estava antes. Agora, por meio de Jesus Cristo e sua graça, nós somos resgatados. E ao sermos resgatados, vem junto também a nossa saúde. Deus quer que nós tenhamos saúde. Jesus disse exatamente isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em todos os sentidos. É o que o judeu entende da palavra
do conceito que vem do shalom. Shalom é plenitude de paz, é saúde, é abundância, é riqueza, é prosperidade em todos os sentidos da vida. Evangelho e saúde caminham juntos. E um dos temas mais desejados e mais tratados nos últimos tempos, Teru, é saúde mental. E muitas vezes nós não consideramos que estas inflamações, você bem falou, ainda que rapidamente, sobre depressão. A gente pensa depressão ligada a um trauma, pensa depressão ligada a um abuso, enfim, traumático, mas a gente não pensa depressão ou ansiedade, mas vamos tratar a depressão, por exemplo, enquanto resultado de hábitos de vida que acumulam toxinas, sofrimentos para o corpo que desencadeiam uma depressão, Teru. É que a gente não considera os recursos naturais como eles realmente são poderosos. Você não, de repente, não acredita no potencial da água pura. Ai, mas falta alguma coisa. Aí vai lá, toma aquelas águas com saborzinho. Mas compradas, não é nem feita em casa com hortelã. Darleide, você é uma pessoa, a melhor pessoa para falar sobre estilo de vida, porque você vive, você experimenta e tem um aspecto que é muito interessante desse estilo de vida saudável, que é a liberdade. Porque muita gente está assistindo a gente agora e pensando, nossa, mas eu vou ter que abrir mão do meu café e Deus sabe como é difícil, eu preciso do café para acordar, para trabalhar, para... Você não sabe que a bênção de Deus é muito maior para quando você deixar esse café e você vai sentir liberdade. Eu me lembro de uma vez que você falou que estava diante de uma mesa, não sei se na Europa, com muito chocolate, você falou, nossa, isso não me pertence mais, tipo, eu não estou cativa daquela vontade de comer. Isso é tão gostoso. E aí tem gente falando, nossa, um dia serei como a Darleide. Esses recursos naturais vão limpando, a gente vai fazendo desintoxicações. É isso que vai libertando a gente das inflamações. Não é uma inflamação, por exemplo, que pode causar a depressão. Ela pode causar se ela vier te limitar, por exemplo, né? E acontece, sim, alguns traumas que vão gerar limitações e aí isso pode me levar a uma depressão. Mas o meu estilo de vida pode piorar a condição. Então, esses recursos naturais, como a água, o sono, o exercício físico, uma boa alimentação, o próprio fato de você trabalhar a sua espiritualidade lendo a Bíblia todos os dias, não é só louvando. Louvar é gostoso, é bom, faz parte da nossa espiritualidade. Mas ler a Bíblia exige parar, desligar a tela do celular. Concentrar. Desligar as notificações e mergulhar no que é que Deus está tentando dizer para mim naquela palavra. Esses recursos, eles vão limpando das distrações, a gente vai fazendo escolhas melhores. Espera aí, isso aqui eu gostava, eu gosto de jogar, mas jogar não cabe na minha agenda agora. Eu vou encarar minha responsabilidade como mãe, como dona dessa casa e vou fazer isso com alegria. Eu vou comer salada, eu vou estudar como é que eu faço uma salada gostosa. Isso tudo vai libertando. E eu acredito firmemente que esse é o desejo de Jesus para nós hoje. Porque todas as bênçãos que Ele nos dá não são fardos, as bênçãos. E o próprio fato da gente poder trabalhar em cooperação com o milagre da restauração é um ato de misericórdia, porque eu aprendo tanto nesse processo. Quem já fez um detox sabe do que eu estou falando, quem não fez, demorou para começar. Mas todo mundo já teve que fazer, por exemplo, um jejum, nem que seja para fazer um exame, e percebeu que ficou mais esperto. Talvez tenha tido uma dor de cabeça por uma abstinência, mas ficou mais esperto, conseguiu ver uma situação muito mais ampla. Às vezes uma discussão com o marido tomou uma proporção, eu entendi que espiritualmente isso aqui está tentando nos abalar, mas você consegue perceber que a força de Deus está ali presente também. E não mais aquela situação vai entrar, eu vou mergulhar de cabeça naquele problema, mas vou trabalhar aquele problema com uma maturidade muito maior, muito melhor. Então, assim, a sua pergunta é, a gente precisa experimentar para ver. Sabe, aquela coisa de, eu falo, né, crer para ver. Não, a gente precisa ver e trabalhando a nossa salvação através dos 8 remédios, através da orientação de Deus, porque a gente vai experimentando vitórias em muitas áreas. Não só a libertação da doença, ela chega, mas você sabe que
parece que ela fica pequena diante do ganho espiritual. Você está falando de clareza mental, você está falando de como cuidar da saúde se expande, né? Até para a mudança dos seus relacionamentos, a maneira como a gente lida com as adversidades, com os problemas da vida, porque você passa a ter mais serenidade, mais calma, tem uma experiência interior muito mais ampliada. E que perfeito que você diz sobre nós nos debruçarmos sobre esse tema muito para além do que os blogueiros, enfim, o pensamento secular, que é do cuidado com o físico, cuidado com o corpo e somente. Tem seu valor, mas somente. Só que o lugar de onde a gente parte é outro. Né? Total. Nessa dimensão, você estuda, você muda um hábito alimentar e isso vai transbordar para mudar outros hábitos na vida. Você muda ao fazer exercícios físicos, muda a tua química cerebral, muda a tua química fisiológica, muda a tua postura, vem junto esperança, confiança, vem junto autoestima, vem vontade de viver. Então, o remédio de Deus para a tua vida está em obedecê-lo. Você o obedece porque Ele é o Criador, nós obedecemos e Ele em sua graça e misericórdia, sabendo das nossas limitações. Sabemos que temos uma bagagem genética pesada, nós temos um ambiente que não facilita, nós temos um estilo de vida que nos é vendido com muitas facilidades e mudar o estilo de vida exige um certo sacrifício em disposição de você enfrentar mesmo os hábitos já adquiridos, hábitos de gerações, conhecimento de gerações que precisa ser questionado. E onde é que nós vamos questionar? Na palavra de Deus. Ao te convidar para ligar e pedir a revista Máquina Humana, eu já disse e repito, eu estou oferecendo a você, e é uma oferta que Deus dá a nós também, a nós daqui, que nós peçamos saúde. Senhor, dá-me saúde. Senhor, muda a minha história de doenças, de tanto sofrimento, muda, Senhor, me transforma nisso aqui. E o Espírito Santo vai te levar a ter força, coragem de enfrentar os hábitos arraigados, esse modo quase que automático em que você tem vivido, é o café de manhã, é o pão branco com manteiga, e não é porque você não tem uma outra escolha, não tem um outro alimento, é porque você é viciado nisso, você é escravizado por esse hábito. Como é que você vai vencê-lo? Para comer uma fruta, para comer mais tarde mais salada, para abandonar tantos doces, refrigerantes, para abandonar as frituras da vida, enfim, os excessos, os desequilíbrios da vida. Se você não tem força sozinho, e eu creio que nós não temos também, Deus nos dá. Ele faz, é o querer e o efetuar. Jesus Cristo diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo diz, sem que Ele esteja presente nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa jornada, não tem o que a gente faça que prospere. Mas é muito interessante que muitas vezes a gente vê pessoas incrédulas, da palavra de Deus, ateias, enfim, que sejam incrédulas, e elas têm, muitas vezes, decisões que elas mantêm, e aí eu olho para nós cristãos, e muitas vezes nós dizemos, eu não posso, eu não consigo. Essa não é uma frase que caiba na boca de um cristão, porque ele pode reconhecer eu não consigo e imediatamente dizer, mas em Cristo posso todas as coisas. Nele eu hei de vencer, porque Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. Então leve em conta de que o cristão tem o que o incrédulo não tem, mas muitas vezes não age com a disposição que o incrédulo tem, de fazer valer o que ele crê como propósito para a sua vida. E qual é o nosso propósito? Se não vivermos para a honra e glória de Deus. Gisele, você também vocês duas, obviamente, na lição seguinte, vocês vão falar sobre obesidade, que não deixa de ser também um quadro de inflamação. Mas em que termos nós vamos tratar aqui da obesidade, que vai muito além do peso? Justamente apresentar essa realidade. Eu estou te chamando de Gisele toda hora, né, Gi? Gisela. Obrigada, produção. É que eu sempre chamo de Gi. É que é internacional, Gisela, né? Não é muito comum aqui no Brasil. Gisela é importado. E no dia a dia eu a chamo de Gi, pra cá, pra lá. Pois não, doutora Gisela? O que acontece que por muito tempo a obesidade foi, e a gente sabe pela arte mesmo, né? Foi só uma opção mais do corpo que a gente pensa que pode ter, né? Estética, né? Estética, essa é a palavra. Mas agora, a gente tem que entender que a obesidade é considerada uma doença. E é considerada como doença um fator de risco para outras várias doenças. Então, não é
não é uma coisa que a gente tem que levar assim na vida como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque essa doença traz com ela todos esses problemas. Diabetes vai ser muito mais frequente numa pessoa que tem obesidade. Hipertensão vai ser mais frequente também nessa pessoa obesa. Então, todos esses problemas, mesmo a depressão agora já tem uma associação com obesidade para várias pessoas. Então, obesidade é hoje uma doença na qual a gente precisa parar, pensar, avaliar. E se eu ainda não tenho nenhuma outra doença associada, colocar aí o freio. Pé no freio. Pé no freio, para fazer o que for necessário. A gente lá tem algumas dicas para nossos ouvintes, para nossos amigos, né? Dicas para se ajudar no processo de decisão de fazer meu melhor para que essa doença já não seja mais parte da minha vida. É interessante quando a gente toca nesse assunto, porque a gente não está falando a onda, né? É a aceitação de você como está. A gente tem visto as modelos todas mais cheinhas. E a gente não está falando de estética aqui, gente. Não é um preconceito. Estamos falando de uma questão de saúde. Exatamente. Essa é a preocupação da doutora Gisela, que reflete... Tem muita gente, Darleide, que fala assim, eu estou acima do peso, estou sobrepeso, mas não tenho nenhuma condição de saúde. Meus exames estão lindos e eu conheço gente assim. Sim. O problema é que estamos caminhando, você está criando um ambiente. Sim. Porque a idade chega para todos nós. E só o fato de estarmos envelhecendo, a gente está desgastando internamente. Então, as condições estamos criando um ambiente perfeito para a instalação de doenças. O tecido gorduroso no nosso corpo, especialmente na área abdominal, já é conhecido como um fator que produz elementos tóxicos para nosso corpo. Radicais livres, que vão atuar justamente inflamando o corpo. E essa inflamação é que pode levar para as doenças. Então, obesidade tem uma associação com produção de inflamação. A inflamação também pode levar para a obesidade. Então, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. E por isso a gente pensou que era muito importante colocar lá, para que sejamos conscientes de que temos que fazer alguma coisa e não ficar lá. Agora, a luta é grande, gente, porque a obesidade, os fatores associados à obesidade são inúmeros. Mas estamos vivendo numa sociedade doente. Todo mundo aqui ou tem uma condição, né, de emocional ou mental, as compulsões. Nós somos estimulados a saciar todos os nossos desejos imediatamente. Então, a obesidade, ela precisa ser trabalhada também de maneira multifatorial. Não tem como vencer. Você falou, sem mim nada podeis fazer, mas eu também posso me lembrar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existem pessoas que venceram e quando eu olho para essas pessoas, Darleide, eu falo, eu também posso vencer. Deus é misericordioso o tempo inteiro. E Filipenses 2, verso 13, diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Eu gosto desse verso, porque eu preciso entregar a minha disposição. Nesse primeiro momento, se eu entrego a minha disposição, Senhor, trabalha no meu desejo, trabalha naquilo que o Senhor sabe que eu acaricio, que eu gosto, eu te entrego. É difícil abrir mão disso, porque a gente gosta de satisfazer o ser humano. Mas quando eu abro essa disposição, eu conheço gente que deixou o gosto pelo cigarro do dia para a noite, começou a sentir mal, sentir o cheiro e passar a ter náusea. Eu conheço. Eu experimentei mudanças importantes na minha vida também, mas porque decididamente eu abri. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto, o Senhor sabe que eu estou te entregando, querendo segurar, mas está aqui. Muda a minha vontade. Ele muda, Darleide. E também. Isso é o mais poderoso que a gente pode querer ou ter. O nosso desejo. E Ele está disposto a mudar esse desejo. E aí, quando Ele muda o desejo, eu não preciso me preocupar com como isso vai ser feito. Agora, o conhecimento vai dando para a gente um despertar de abrir mão dessa vontade. É por isso que a máquina humana e outros
livros de saúde que a Igreja Adventista mantém e divulga através da colportagem, através dos livros missionários, através de tantos meios, a informação liberta, porque ela desperta em nós o desejo de uma mudança, que talvez não vai ser possível no pessoal, mas Deus pode alterar. Exatamente. E é por isso mesmo que a gente fala que a saúde espiritual está na base. Porque se eu não tenho Deus na minha vida, essa força de vontade, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, então eu não consigo controlar o que acontece comigo. E lá vem todas essas mudanças que Deus vai fazendo na vida, né? Eu também já tive várias mudanças que foram para melhor, melhorando o estilo de vida. Não é uma coisa de um só momento, é uma coisa da vida, né? A gente vai crescendo, aprendendo, mudando com a ajuda de Deus. Mas pode ser feito, pode ser feito. Temos que ter essa certeza. Deus tem o poder para transformar todos os nossos hábitos, desejos, vontades erradas e colocar lá no caminho certo. Então, claro, eu sou uma pessoa sedentária e na minha vida atividade quase não faço. Eu fico o dia todo sentado no meu trabalho. Isso não ajuda para controlar o peso, né? Eu tenho que fazer exercício. Ou ansiedade. Então, todas essas coisas já com a ajuda de Deus vão mudando. Por isso, saúde espiritual é mais importante do que todo o outro. E está lá na revista. Que lindas. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, né? Peço-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresentei vosso corpo como sacrifício vivo. Todo sacrifício era oferecido no templo morto, entregava aquela vida, morria em sacrifício, que era a oferta dos ritos daqueles dias, da lei vigente naqueles dias no templo. E Paulo vem dizer, ofereçam-se como um sacrifício vivo, envolve sacrifício sim, envolve essa entrega da vontade, doendo, cortando na carne, mas lembre-se que Paulo vai dizer antes, pelas misericórdias de Deus. Pela bondade e misericórdia de Deus, faça isso em nome do amor, da graça, da bondade de Deus. Você será em Cristo Jesus mais que vencedor. Numa das lições aqui, justamente essa que nós tratamos sobre obesidade, deixa eu ver se os meninos conseguem aqui dar um take pra gente, para você saber que junto com tudo isso, tem um brilho ali, mas só para você, aqui ó, tem todo um questionário, tem, na verdade, vai levando você passo a passo a entender o assunto. Aí aqui, a primeira pergunta vai dizer, leia 1 Coríntios 10, 31 e complete a ideia. E o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você e eu, nós existimos para a glória de Deus. Cuidar da saúde para a glória de Deus. Ter saúde para glorificar a Deus, para servirmos melhor, para entregarmos aquilo que o Senhor nos confiou. Para a nossa família, para a missão, em qualquer circunstância. Tem missão em casa, na criação dos filhos, tem missão para fora de casa, na pregação do Evangelho, no servir, no amar. E a saúde vem em todos os sentidos para ser para a glória de Deus. Quer comendo, quer bebendo. Por que você come o que come? Por que você bebe o que bebe e como bebe? Por que você faz exercícios? E outro dia eu dizia por aqui, meninas, que o fazer exercício é tão significativo quanto o orar. Não, eu já oro. Mas se você não considera o cuidado com a saúde também um ato espiritual, você se perde, né? Se perde do propósito. Então, não perca de vista, você existe para a glória de Deus, nós existimos e nos cuidamos e ficamos bonitas e ficamos saudáveis e ficamos plenos para a glória de Deus. Esse material foi feito para a glória de Deus, é para salvar vidas e é para a glória de Deus. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou o nosso WhatsApp 98244 4449. Manda mensagem, nós temos muito prazer de que você receba a revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana, em casa, com todo o nosso amor. Vai um pacotinho de amor assim para você. Aí você recebe, começa a estudar e ser muito feliz, muito forte em Cristo Jesus para vencer. Meninas, muito obrigada, viu? Obrigada, Gisela. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Amém. Que a todos os que consigam aí
ter a revista, possam ver essa transformação. Deus obrando nas suas vidas. Esse é o nosso desejo. Que linda. Obrigada, amor. Gisele, Teru. Uma honra estar aqui, Darleide, uma honra estar aqui com seus telespectadores que têm um carinho tão grande por você. Quando você traz a nossa revista aqui, a gente fica pensando, ela tem autoridade, gente, porque ela vive, ela ama essa mensagem e ela faz parte, né, Darleide, de toda a sua pregação, de toda a sua educação aqui em família. Que Deus seja louvado e que essa mensagem avance. Amém, meu amor. Deus abençoe você, Deus abençoe Gisela. Uma honra ter mais uma oportunidade de entregar para você tão grande obra, feito com tanto carinho, vindo do coração de Deus para você. Não se negue a receber, não se negue a cuidar. A tua história, você hoje decide. Vou viver o plano de Deus para a minha vida. Vou viver a vontade do meu Criador. 12, 21, 27, 31, 21. E é você que é Anjo da Esperança que nos ajudou a fazer isso aqui? Muito obrigada. Você é muito, muito importante para a gente nessa jornada. Beijo e até a semana que vem aqui no consultório e no Entre Família, e no Vida e Saúde, e no Entre Família em espanhol também. Estamos sempre juntos com você na telinha. Beijo.